aí, galera, mais aqui um podcast, né? Um capítulo do podcast. Hoje a gente está recebendo uma pessoa muito importante aqui, né? É um dos maiores artistas da nossa cidade, né? É um cara que teve a generosidade de estar vindo aqui participar com a gente, né? É o nosso Lilio de Calambau. É um prazer, uma honra te receber aqui. Muito obrigado. Tá? Queria que você começasse contando um pouquinho da sua história para a gente. É muito simples. Uma história muito simples. Sou de uma família humilde, né? E por isso também eu me julgo uma pessoa humilde. E gosto de que apreciem a minha pintura. Isso é muito importante para mim. Independente até do meu ser, mas pela pintura eu busquei o meu respeito, né? A minha honestidade na pintura, que é uma pintura que não é cópia, é uma Maravilha. pintura, eu diria que não seja sofisticada, mas seja profunda. Muito. Esse é o problema, né? Muito. O problema para a humanidade hoje é que não está muito ligada às coisas profundas, estão muito superficializadas. Sim. Mas falando da minha história, eu comecei com uns 3 anos e meio. Eu não me lembro. Minha irmã, Maria Célia, que conta que havia uma procissão passando em frente à minha casa, a Casa Azul, aquela antiga, onde nós Sim, onde é o seu ateliê? Onde o acervo, O né? acervo. Então, estava passando uma procissão e eu ali, na janela, desenhando, a janela de madeira, desenhando. E minha irmã, quando a procissão acabou, minha irmã olhou e falou assim: "Que é isso, menino?" É o que está passando. Eu nem sabia o que era procissão. Ela: "É mentira, mas menino não mente. Bêbado e mentira não é com menino." Aí, ela: "Pai, venha ver o que é que Benedito fez." Até então me chamavam de Benedito, sabe? "Olha o que Benedito fez." Aí, pai: meu Deus, que é isso que nós temos aqui dentro de casa? Um desenhista. Que legal. Isso com 3 anos. 3 anos e meio, mais ou menos. Eu não me lembro. Eu lembro assim, sincreticamente, vagamente eu me lembro disso, mas eu sei que existiu. Né? A gente lembra da gente no útero materno, né? Ali forma o caráter, ali forma as nossas independências. Sim. Independências que são totalmente dependentes. Eu tive conversando com você alguns dias atrás. Assim foi. E você contou a história que seu pai tinha uma venda. Uma venda. E você trabalhava lá. Trabalhava. Me conta um pouquinho sobre isso. Eu achei muito bacana. Na venda. Eu tinha uns 6 a 7 anos, trabalhava lá vendendo rapadura, querosene, espoleta. Você sabe o que é espoleta? Sim, demais. Né? Fumo cortado, café moído numa máquina elétrica. Legal. Bicarbonato, sal amoníaco, canela, essas especiarias que não eram de muita responsabilidade comercial. Sim. E eu ficava lá. Bom, e meu pai, na frente de todas as pessoas, os homens que ficavam lá, amigos, compadres, os que ficavam na venda contando caso, comprando, isso tudo. Aí meu pai disse: "Se eu fosse você, Benedito, o que eu faria? Eu pegaria uma maleta, colocaria uns pincéis e uma tinta." Ele falou uma tinta, mas eram várias tintas. Várias. Né? Uma tinta, e saía aí pelo mundo pintando capelas, igrejas, capelinhas nas fazendas. E você sabe que tudo isso aconteceu. Caramba! Isso é o quê? Com 6 anos de idade? 6 a 7 anos.
de idade. E você me contou uma história que as pessoas, fregueses, iam Sim, lá, você fazia o desenho, como que era isso? Ó, meu pai foi político, né, bem influente aqui no tempo em Como seu pai que chamou? Antônio, a Antônio. Benedita, me chamou de Benedita e chama Antônio. Hum. Em todas as casas tem um Antônio. Por causa de Santo Antônio, Sim. padroeiro, e porque é um nome bonito. Meu pai, sendo político, ele queria ganhar votos. Então, ele falava assim, olha, senhor José, suponhamos, você quer o seu retrato? Aí ele falava, quero, não tem máquina de retrato. Tem sim, tem uma máquina de retrato humana aqui dentro. Aí naqueles papéis de toucinho, né, aqueles papéis acinzentados, e um lápis lá da loja, da venda mesmo, eu desenhava o rosto do que iria votar em meu pai. Mas sou Edu, o apelido do meu pai. Sou Edu. Ai, mas você parece demais comigo. Vou dar um voto para o senhor. E foi assim, as mulheres também, sabe? Que eram freguesas de caderneta, anotar no borrador, que chamava assim, e depois passava para a caderneta. Então foi uma vida muito simples. Sim. Muito simples. E eu fui daquele garoto que aprendeu a nadar com 4 anos de idade, nesse rio. Nadou no Rio? Nossa, aprendi a nadar no rio. E há uma história bastante engraçada que meu pai queria levar eu e meu irmão, de 4 anos mais novo do que eu. Qual? Como é que ele chama? João Nelson. Ele tá. mora em Vitória. Então, eu tinha 10 anos e ele 6. Aí, já está na hora de vocês aprenderem a nadar. Um homem tem que aprender a nadar. Bom, mal ele sabia o que esperava. Quando ele nos jogou num lugar raso, para a gente não afundar, nós pulamos para o lugar mais fundo do rio e saímos batendo o braço, nadando para lá e para cá e fazendo graças de pirueta dentro de água. Ele falou assim, eu não vou deixar de dar em vocês uma coça, porque vocês estão nadando muito bem. É porque nós fugíamos e aprendemos a nadar antes do mestre, né, que era o nosso pai. Aí, mas não vão repetir, vocês não vão nadar mais no rio por desobediência dos nados passados. Meu pai nunca encostou a mão em nós. Isso é muito, nunca. Ele explicava, ele às vezes era muito severo para conosco, mas nunca encostou a mão em nós. Então podemos falar que o Liliu, ele teve uma infância normal como qualquer outro garoto. Infância, ginástica, fazia muita ginástica no colégio. Era um menino muito bom nas aulas, principalmente nas aulas de português. Então, aula de francês, havia 3 matérias, né? Português, francês, inglês e latim no meu tempo. Legal. Hoje, não sei como está, eu não julgo, mas eu acredito que não tem aquela dedicação. Não. A gente não tinha meios de comunicação, nem celulares, nem computador. Tinha que ser a mente moendo e remoendo aqueles conhecimentos, né, aquelas matérias, e isso talvez tenha feito muito bem para nós, assim como a tecnologia faz bem a determinados tipos de mentes. Sim. Não sou contra tecnologia. Quem sou eu? Embora eu seja inapto para isso, mas, de uma certa forma, eu vejo parâmetros de alto nível com a tecnologia atual. Ela tem desvendado o sideral em nossa volta e desvendado também o interior desse sideral. Sim. Com mais rapidez do que no tempo de Leonardo da Vinci.
E Leonardo da Vinci, para mim, não tem explicação, né? Inclusive, ele foi um grande, um dos primeiros a direcionar essa anatomia humana dentro da pintura, né? Sim, ele criou a Mona Lisa, vamos falar Sim. que é o totem, né, da pintura mundial, a Mona Lisa. A Mona Lisa, ele chamava-se Lisa Gerardini, que era o nome dela, sabe? Então, e Giocondo era o pai do marido da Mona Lisa. Então, por isso que ela se chama a Gioconda, La Gioconda, né, falando em italiano. E esse retrato foi um retrato polêmico porque Leonardo da Vinci foi expulso de Florença. Existe isso, né? Por motivos, não sei quais, são tantos motivos que a gente não sabe. Naquela época de Inquisição, né, poderiam pegá-lo, queimá-lo vivo por os inventos dele. Ele era considerado um filho bastardo, né? Ele era bastardo. Ele criou, né, o homem vitruviano. E é interessantíssimo que até hoje isso é estudado nas faculdades de anatomia. O círculo, né, os braços, as pernas coincidindo com o círculo, né? Isso é interessantíssimo. Muito. E ele escrevia em grego, olha você vê, um rapazinho escrevia em grego de trás para frente. Que isso. Era uma inteligência além Sim. Nós temos Santos Dumont como pai do avião. Sim. E Leonardo da Vinci como o esboço do avião de Santos Dumont. Olha só que legal. Interessantíssimo. Então, quem é o pai da aviação? Leonardo da Vinci ou Santos Dumont? Leonardo da Vinci fez o projeto. Santos Dumont seguiu também bastante coisas desse projeto. Sim, pode falar que os dois, né? Os dois. Por essa questão de enchentes, de pontes, catatupas e todo esse processo hidráulico, ele também fez desenhando a volatilização do oxigênio da água e como que aquela onda vai passar por ali e não vai passar por cá para poder evitar inundações, enchentes. Ou seja, ele estava muito além do seu tempo, né? Muito além. Ele era um homem excêntrico, como quase todo artista excêntrico, não precisamente. Ele foi um dos homens mais lindos fisicamente de sua época. É mesmo? E por isso ele andava só de túnica cor-de-rosa. Sim, numa Florença toda rígida. Paris mesmo, né, que é a capital da moda, não existia isso, né? A França talvez o tenha aceitado muito, sabe, com isso. E ele tinha uma ascendência de beleza que era a própria Mona Lisa, que muitos dizem, pelo estudo da Mona Lisa, que ele é a Mona Lisa. Sim, eu já ouvi essa Ele conversa. era ela. Então, ele se desintegrou. Essa palavra é até de psiquiatras. Tem pessoas, tem artistas que se desintegram no palco, né? Por exemplo, um exemplo muito atual de Amy Winehouse. Sim. Ela se desintegrava ali, ela se desmanchava no palco, até que, né, tragicamente, faleceu aos 26 anos de idade. Billie Holiday, já nos anos 50, também se desintegrava é uma das vozes mais refinadas. Ou seja, se entregava
tão bem na interpretação sim. que virava a própria arte. A própria arte, mas elas não aguentavam a pressão sobre elas mesmas. Então buscavam recursos em elementos químicos, né? E aí foi fatal, né? O caminho delas. Bacana demais. Liliu, eu quero saber de você como que começou a sua vida acadêmica. Assim, eu fui estudar depois do primeiro grau, deixa a palavra assim, né? Até o primeiro grau foi aqui. Foi aqui. Uhum. E fui para o Sacré-Cœur, que era um colégio dito como de elite, né? É muito forte o ensinamento lá. Nós falávamos... Aonde? Ubá. Ubá. Nós falávamos, era em francês dentro do colégio, era exigido que nós falássemos em francês. Porque... Então você aprendeu francês muito antes de ir para a França? Sim, muito antes de entrar no Sacré-Cœur. Já sabia o francês, legal. né? E só tenho daqui, né? Então, que estudou lá. Outros estudaram, mas não se dedicaram tanto assim, porque tinham outros interesses em outras áreas também tão importantes quanto essa. Bacana. E bom, o acadêmico na pintura, o que é isso? Eu frequentava ateliês, né? Eu não era aluno de pintura, eu era um integrante de ateliê, né? Então, por exemplo, fazendo um parêntese, em Ubá eu tinha 4 ateliês. Olha que coisa. Era na casa de pessoas, assim, vamos dizer, da sociedade, né, que agrupavam um número de 6 a 7 alunos. E ali eu dava aulas 2 vezes. Uma outra casa também de uma senhora chamada Emília, também eu dava aula de pinturas. Aí você vai falar, não foi professor de pintura sem frequentar uma escola. Realmente, eu não frequentava uma escola. Eu já entrei ensinando a pintura. Então, a pintura ela é um dom, sabe? E aí, quando eu comecei a vida artística mesmo, profissional mesmo, não foi tanto tempo, foi em 93. 93. Era uma pergunta que eu ia te fazer. Profissional. Você classifica, né? Você recebeu um chamado. Sim, a missão. Isso. E quando, né, que você se tocou, não, o que eu tenho não é talento, o que eu tenho é um dom, e eu preciso seguir esse chamado. Sim, e quando a gente descobre que tem um dom, é uma alegria inexplicável. Sabe por quê? Todos nós somos uma poeirinha do universo. Aí eu falo entre trilhões, bilhões de poeirinhas, eu sou uma. E Deus escolheu aquela poeirinha, aquele grãozinho, para poder dar a ele o dom da pintura. Por isso que a gente tem que ser humilde. Porque ele escolheu outra poeirinha para ser um grande físico, um Einstein, por exemplo. Escolheu outra poeirinha para fazer um Michelangelo Merisi de Caravaggio, um Michelangelo Buonarroti, um Rafael Sanzio. Então, eu estou falando do nosso grupo aqui. Como escolheu você para ser uma poeirinha cósmica do culto físico, sabe? Então, quando nós descobrirmos que nós somos uma poeirinha cósmica,
Aí a gente pôs o pé no chão, né? Pegou a malinha de pintura e falou assim, olha, gente, a poeirinha é capaz. Mas sempre pedindo àquele que é o criador de todas as poeirinhas, pedindo a ele, fazei com que eu corresponda a essa luz, esse chamado. Espetacular. É muito importante. Agora, a pintura, a arte, vamos dizer assim, ela vem do grego arquete, que se chama sacrifício. É um sacrifício. Você vê os rapazes e as moças que vêm aqui na sua academia, sentem-se sacrificados. Sim. Há exercícios que são muito pesados, Sim. e que tem que cumprir. Até quando, né? A gente não sabe cumprir. Aquilo é uma meta muito bonita, cumprir isso. Aproveitando até o gancho, qual foi as suas maiores dificuldades na sua carreira? As maiores dificuldades, o cansaço. Por exemplo, uma exposição. Você conhece muito Viçosa, né? Na universidade, estou citando um dos, em muitos. Foi a açucareira de Visconde do Rio Branco que me patrocinou. Sempre tive patrocínios, porque eu, por mim mesmo, não aguentaria, né? Então, era tanto quadro, tanta especulação, aquele mundo de estudantes, e havia uma greve na universidade. Então, não tinha professores, não tinha também o pessoal da limpeza, nem da cozinha. Era uma greve administrativa. Sim. Então, os alunos ficaram apavorados, rodando para lá e para cá, para ver o que ia comer, o que ia acontecer, e os outros, a parte burocrática também não sabia o que fariam, né? E deu-se na hora em que inaugurou a exposição à noite, que eu exigi que não houvesse nada de comer e nada de beber. Porque sempre eles oferecem um coquetel, uma coisa assim. Não. Queria que eles alimentassem-se da arte. E assim foi em quase todas as exposições. Então, com essa greve, os estudantes viram aquelas luzes acesas no mezanino ali, e um salão do tamanho deste seu equipamento aqui, e foram todos para lá, para ver a sua exposição. Digo todos assim, uma grande parte. Aí essa grande parte veio uma outra grande parte no outro dia e no outro dia, até que a greve parou, né? Aí tudo amansou, mas aí eles já sabiam por notícias de um e de outro que estavam em suas próprias cidades e foram lá ver. A notícia andou. Então eu tive uma sorte dentro da falta de sorte dos funcionários. Contando outro, vamos dizer, sucesso, vamos falar a palavra, de uma exposição, foi na Assembleia dos Deputados, lá em Belo Horizonte. Sim. Lá de Santo Agostinho. Então, houve uma greve de professores que estavam protestando o salário, como sempre, né? Então, eles estavam em volta da Assembleia e estava fazendo uma exposição lá. Era um lugar onde que poucos entravam, né? Só políticos trançando para lá e para cá, e os professores do lado de fora. Aí eu me lembro de uma deputada que disse assim, tem um professor expondo lá dentro. E foi aquela doce e copiosa chuva de assistentes, e duas greves, hein? E vendo aquilo, mas não é possível, como você dar aulas
e fez esse monumental acervo. Como que foi isso? Eu falei assim, por causa da greve. A greve me deu prazo para poder Acabou dar sendo uma isso. oportunidade. Ironia isso, mas eles, você aproveitou o tempo muito bem, você vai ganhar muito dinheiro. Não, é por isso que eu estava lá, não. Eu estava lá para poder mostrar o trabalho. É claro que tinha as suas consequências financeiras, porque é lógico, uma Sim. pessoa queria adquirir os quadros. Hoje não. Hoje já é diferente, os quadros são aqui, como você viu, um lugar acondimentado. Não quer dizer que eu não venda, mas não tenha o interesse de fazer um quadro para vender. Não tem. Não, eu consegui Não, perceber isso. não. Inclusive, várias dessas artes, depois eu vou pedir você para a gente falar um pouquinho de cada uma, né? Mas a maioria aqui tem certeza que você não vende. Não. Né? Não. Já criou-se um amor, Sim, uma intimidade, né? Eu tenho uma irmã que fala muito, e eu acho engraçado, você, Liliu, você é um mito vivo. Sou nada. Aí eu falei assim, mas por que, Leia? Leia fala assim, não, tem muitos mitos que estão vivos, né? Eles deixaram a carreira para ficarem consigo mesmos. Antes, eu era muito cobrado, né? Muito. Para quem não sabe, gente, acredito que ainda tem gente que às vezes não sabe, o Liliu, ele tem, né, o seu ateliê aqui em Presidente Bernardes, tem o seu acervo. Né? Quem quiser visitar, é só marcar um horário. Eu tive a oportunidade de ir lá há pouco tempo, fiquei maravilhado, né? Aqui é só um pequeno, uma gotinha de tanta coisa que tem lá. A gente sai de lá até com um copo cheio, porque é muita informação. Muita informação. Né? Cada obra sua é muito cheia de detalhes, que às vezes cada momento que você olha de novo, você percebe detalhes diferentes. Quando eu trouxe os quadros aqui, comecei a montar, eu percebi isso. Pai, eu não tinha reparado esse detalhe. Eu olhei bastante. Esse aqui, ó, um dos que eu mais me chamou a atenção. Os outros lindos, maravilhosos. Mas esse aqui é um dos que mais me chamou a atenção. Quando eu coloquei ele aqui, eu fiquei olhando assim. Acho que a arte tem esse poder de impactar, né? Você para e tenta entender. Né? E sempre tem uma coisinha ali oculta, algo que te faz parar. Não, eu tenho que pensar melhor. Tem alguma coisa aqui que eu não estou percebendo. Sim. Liliu, me fala um pouquinho sobre esse poder da arte, que é maravilhoso. O poder da arte, ele surge, não é da força, né? Ele tem um poder, força não. Força é para gigante. Agora, o poder tem sim. O poder de catequizar, o poder de socializar, o poder de ser humilde. Não. Humildade, como diz Teresa de Ávila, a humildade é a verdade. Então, o que eu estou falando aqui é verdade. Então, é humildade. Né? Mesmo assim, nas exposições tem uma caixa com furinho e que as pessoas escrevem ali o que acharam da pintura. 500, 1000 e tantas pessoas falavam positivo, sabe? Eu ficava muito feliz. Na hora que eu abri a caixa e via, eu lia papeizinhos por papeizinhos ali escrito. Está faltando, muito lindo, está faltando um fundo musical. Esse tipo de coisa assim. Aí eu pus um fundo musical ali. Em Viçosa aconteceu isso. Um fundo musical. Mas eu gostava mesmo de 5 pessoas quererem ver o mesmo quadro, sabe? Elas discutiam entre si o mesmo quadro e eu fazia de conta que não estava ouvindo, mas isso me realizava.
minha Imagino. realização. E eu dormia tranquilo, sabe? Bem. Eu jantava muito bem num restaurante lá e ia para casa e dormia feliz. No outro dia, acordava bem cedo, quando tudo estava começando, a universidade já estava efervescente ali, às 8 horas da manhã. Eu ia para o ateliê, né, para o mezanino, e apanhei amizade com os trabalhadores lá da universidade, e eles limpavam os quadros. Isso foi quando? 88. Quando que você fez letras? 84. 84. Em Viçosa? Não, fiz em Ubá, em Viçosa fiz mestrado em linguística, na parte de psicolinguista, né? Aquela parte em que você sabe os movimentos da pessoa, ou se ela está mentindo, ou se ela está sendo evasiva, através das palavras, né? Então existe, isso não é do interesse agora, uma árvore. A língua é uma árvore, com galhos, né? Esses galhos são temas, senemas, monemas e outros emas. Então, interessante que tem um grande linguista chamado Chomsky, ele criou uma árvore. E o que ele descobriu? Qual era o fruto dessa árvore? Era que o verbo ser não existe. Então eu falo, Dondim, treinador. Não preciso falar, Dondinho é treinador. Liliu, pintor. Não preciso falar, Liliu é pintor. Né? Então, assim, eu estou explicando um pouquinho só da história. E a gente vinha ramificando aquela árvore e chegava no pontinho em que uma palavra só é universal, define. Sabe? Então, é muito interessante. É claro que eu apliquei isso quando eu fui dar aula na faculdade de Ubá, né? Dava aula lá dessa parte, né? E dava aula também de francês lá na faculdade. Hoje é universidade, lá em Ubá. E essa questão da definição, hoje a gente fala Liliu de Calambau, a gente já liga logo o artista plástico, o pintor. Mas você foi um grande professor, foi também diretor, né? Fala pra gente esse processo educacional durante esse tempo. Foi muito interessante. Eu fui fazer filosofia no Recife. Legal. Muito bom. E entrava em greves lá no Recife, greve a favor dos canavieiros, e fazia mesmo aqueles redutos positivos contra os grileiros, contra os donos de cana e tudo, canaviais, né, digo. Então, não me dei bem, né, no Recife, porque um dos nossos companheiros já tinha sido assassinado, e essas coisas bem perseguidoras em cima de nós e de mim, que assusta, era né? o único mineiro, né? Os outros todos eram nordestinos. Então, eu, diferente deles, né? No sotaque, na fisionomia, em tudo, não só por isso, mas também porque eu fazia discurso, né, a favor dos canavieiros e tudo. Não deu certo. Eu vi que não daria certo. E conversei com um dos diretores, ele disse, é bom mesmo você ir para o lugar onde você se sinta bem. Então, eu fiz concurso aqui em Ubá, passei e errei uma questão só no concurso, na prova, e disso eu tenho um belo orgulho. E comecei a trabalhar um mês depois. Sim, isso aqui. Isso aqui. E trabalhando, né?
E como as pessoas sabem, qual a sua história de pintura? Você foi professor e pintor? Sim, eu fui. Por quê? Havia, Semana Santa não havia aula, eu estava expondo e pintando em algum lugar. Havia férias regulares, eu estava pintando em outro lugar. Havia greves, como lhe disse, né, eu estava pintando em algum lugar. Ou seja, o Lelio não parava. Não parava, nem aqui na substância literária e na pictural também, eu não sosseguei. Até eu atingi, assim, a minha alegria, sabe, foi em pintar a abóbada do teto dessa igreja, da minha cidade que eu ofereci. Que legal, É, que legal. isso foi muito bom para mim. Quando eu estou rezando, né, e olho para cima e falo, fui eu que fiz isso. Lelio, quando que você fez essa restauração na nossa igreja, que por sinal, quem não conhece a nossa igreja, viu, pessoal, venha conhecer, porque é uma das igrejas mais bonitas, né, de Minas Gerais ou do Brasil. Eu acho. Né? E lá tem a restauração, né, do Lelio. Me conta um pouquinho como que foi restaurar a nossa igreja. A igreja estava depauperada por fiações, gambiarras e umas outras coisas. E o teto da pintura de Ramon Domingues estava muito estragado. Essa é uma parte, né? Então, os obreiros que estavam lá comigo aprenderam muitas coisas. Eu ensinei, sabe? Hoje um deles está trabalhando aí muito bem. Quem é o Ramon? Não. Dondim. Ah, o Dondim, grande Dondim. Trabalhando muito bem. E ele até fez um serviço para mim faz poucos dias. Muito bom. Legal. Muito bom mesmo. Ramon é uma outra história. Ramon é do meu ramo. Sim. Sabe? Mas Ramon enveredou por outro caminho, já abriu asas e, graças a Deus, está firme, trabalhando. Sim. Isso é muito importante. Bacana demais. E agora outra coisa interessante na igreja daqui é que eu restaurei Ramon Domingues Garcia. Agora, o outro teto em cima do altar, já é de minha autoria mesmo. Opa! Legal. Ali em cima do altar. Em cima do altar, aquele ali da minha autoria. O de cá é de Ramon Domingues Garcia, em espanhol, que estudou em Salamanca e veio para aqui. Onde você foi inspirado por ele. Bastante, sabe? Então, a minha técnica, por exemplo, na outra abóbada, né, que é da minha autoria, ela é muito dada a todo esse apreço que eu tenho a Ramon Domingues. E quando foi a inauguração da restauração total da igreja, há pessoas que entram na igreja daqui e falam, meu Deus, foi feito ontem. Né? Verdade. Limpa. Limpinha, limpinha. Então, foi quando a restauração? A restauração da igreja foi em... Faz 13 anos. 13 anos. 13 anos. Realmente parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Então, nós ficamos, né? Todos os trabalhadores ficam, meu Deus, como pode? Né? Eu falava, é porque vocês estão aqui que pode. Né? Porque eles faziam as armações das telas do teto para eu pintar. E eu não encontrei isso em outras igrejas. Eu tinha que idealizar andaimes e perigosos, falhos, mal feitos, né? Teve isso. Agora, aqui, e numa cidade chamada Rio Doce, né? Foram andaimes dignos, né? De pintores, da categoria mesmo da gente. Que legal. Legal porque aí já tem um reconhecimento. Sim. Eu gosto muito daqui. Sabe? Gosto muito daqui. É a cidade que eu amo. É a cidade em que eu nasci. Há muitas pessoas dizem, mas lá não tem nada, é um marasmo,
é isso, isso. Não, o marasmo não tem nada está dentro de você. Né? Porque eu conheci muitos lugares no mundo, muitos lugares por onde eu passei temporadas aprendendo, pintando, desenhando em ateliês assim, muito rigorosos mesmo, mas não encontro um lugar como aqui. Lá, por exemplo, num aeroporto, na hora de vir para cá, eu me sentia, meu Deus, quem me dera morasse numa casa de chão batido, de sapê com fogão de lenha esquentando o café. Não, é aqui que eu nasci e é daqui que eu tenho todas as recordações boas da minha vida. Enfim, eu amo Calamaú. Liliu, eu sei que você teve uma amizade muito bonita com o Padre Pedro, né? Inclusive, ele já fez algumas citações com você. Sim. Queria que você me falasse um pouquinho dessa amizade. Nós estávamos em diferença de 45 anos, por exemplo. Ele estava com 95 e eu estava com 30 e poucos. Então é uma diferença muito significativa. E ele, para mim, ele é uma das 5 inteligências no Brasil. Olha. Pela sua bibliografia, a gente pode notar isso. E ele gostava de mim, e eu gostava dele na intelectualidade. Então, nós éramos gênios iguais. Gênios no sentido de temperamentos iguais. Né? Então, às vezes, nós dois dávamos uma criscada, porque eu falava que isso era aquilo, ele falava não é, e tudo, aí ficava de mal, sabe? Mas doido para um encontrar com o outro, de mal. Aí eu falei, não volto lá mais. Falava com as sobrinhas dele. Enquanto todas não vierem aqui me pedir para eu voltar. Mentira, na primeira que parecia comigo, eu ia, sabe, lá para poder conversar. E ele gostava de uísque, bebia meio litro de uísque com queijo parmesão. Legal. E ele queria que eu bebesse. Então eu punha muito gelo, sabe? E ia bebendo aquela coisa e tudo, e comia queijo. Ele falava assim, seu pintor, a sua inteligência rejeita o uísque, né? Gosta de queijo, a sua inteligência é de rato, roedor. Assim, gente, mas e a sua inteligência de boi que comeu erva? Nossa, nós dois éramos terríveis. Eu tô vendo. E ele tinha um tipo inesquecível, sabe? Quando ele não podia, já estava bastante idoso, não podia ir a alguma festa em que ele seria homenageado, ele me pedia para ir representá-lo. Bacana. E o Padre Pedro foi uma pessoa, uma figura muito importante para nós, hein? Para nós, gosto muito dele ainda, falando no presente, né? Ele influenciou muito e prestigiou muito a minha carreira aqui em Presidente Bernardes e também em outras cidades. Né? Na pintura da Catedral de Divinópolis, ele alugou uma suíte no hotel, melhor de Divinópolis, para ficar lá 2 dias para a inauguração da minha pintura na Catedral. Minha família é o seio da minha pintura. Adoravam minha pintura. Aproveitando o gancho, eu gostaria que você citasse algumas obras suas espalhadas aí, as igrejas que você reformou. Da Catedral foi tudo aquilo que em torno do Espírito Santo. Era Divinópolis, né? Daí o Espírito Santo divino. Então tem todas as figuras antigas, bíblicas, e as figuras que eu falei santos. Da Idade Média, depois da Renascença, depois da Idade Moderna até as contemporâneas com Santa Teresinha.
da qual eu sou apaixonado, né, por Santa Teresinha. E a daqui, vocês podem observar, e talvez alguns não saibam, eu fiz convidado para fazer uma palestra sobre a pintura daqui, e foi o seguinte: a daqui é de Nossa Senhora Aparecida. Tem os barqueiros, né, os 3 barqueiros, achando as 2 partes. E depois vêm as figuras também do Antigo Testamento, já do Novo Testamento, até que culmina na coroação de Nossa Senhora e Nossa Senhora Aparecida. E aí vem o Pai Eterno, Cristo, e o Divino Espírito Santo, ele está enfocado em outro suporte, quer dizer, na parede que dá para essa coroação. Então, eu expliquei, mas era um momento assim, de muita efervescência aqui em Presidente, sabe? E talvez não tenha tido a oportunidade de explicar tudo. Aí, quando eu estou na igreja rezando, ou lá mesmo, não é por nada, mas é por tudo, chegam as pessoas olhando. Aí, claro, será quem fez isso? E outro lá rezando quietinho. Fui eu. Espetacular! Acontece muito isso nos feriados. Chegam pessoas... E aí, qual que é a reação das pessoas? Ah, eles não acreditam. Que maravilha, cara. Fui eu. Só fui eu infantil, sabe? Uhum. Aí eu desço aquela avalanche de conhecimentos de como é que foi, como é que era, como é que estava, o que eu fiz, e cito também os colaboradores, Sim. né? Isso aqui teve muita ajuda da comunidade e também dos trabalhadores aqui. Vamos lá, quando você vai restaurar uma igreja, você vai pintar uma igreja, como que é esse processo de inspiração? Eu sei que você é um cara que tem muita fé. O que vem primeiro? A técnica, a fé, a oração? A oração e a fé. E o medo. Mas essas duas, a fé e a oração, tiram o medo. Eu tenho horror à altura. E olha que essa profissão tem... Que é isso, cara? Você tem medo de altura? De altura. Até a escada lá de casa eu desço com cuidado, né, do horror. Então, o que eu sinto? Na véspera, quando eu estou organizando todos os objetos, né, para a pintura, eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo quando eu estou organizando aquilo tudo numa caixa, outra caixa, mala de roupa, isso. E então, assim, aquele momento é inexplicável de bom. Meu Deus, eu vou, vamos dizer, criar um espetáculo, né? E posso esquecer a fala, posso tremer, pode não dar certo, ou muitas vezes não deu certo, eu desmanchei, tornei fazer o santo. Isso acontece muito, sabe? É como num teatro você perder a voz. Então, houve esses instantes também de descer do andaime, de subir para consertar. Por isso que os andaimes não eram suficientes. O daqui e o de Rio Doce são andaimes de primeira linha. Logo daqui, hein? Muito orgulho, bem feito. Que orgulho! Orgulho, muito bem feito. E eu digo assim, eu sou um bernardense feliz, muito feliz. Que maravilha. Embora tenha um mundo muito restrito, sabe? Muito restrito. Mas, assim, a felicidade não se traduz em gargalhadas. Pode ser uma pessoa serena e muito feliz. As gargalhadas
conforme for o tipo e porquê, gargalhada e o seu motivo é simplesmente desconcertante, é simplesmente incoerente. Agora, o sorriso, não. Esse aí é felicidade. O sorriso verdadeiro, ele... Sim. E gratidão, né, a todo mundo daqui e de outros lugares que não me esquecem, quer que eu volte lá. Não. Aí eu falo que a gratidão a Dom José, a Padre Pedro, a Padre Alexandre e outros padres também. Né? Eu te conheci, não vou me lembrar aqui o ano, né, mas eu te conheci em Porto Firme, fazendo o papel de Jesus. Você foi algumas vezes para lá, para o teatro, né? Fui 3 vezes. Isso, eu era muito pequeno, gente, e me lembro, né? Você atuando, que espetáculo. Era. Até Cláudio, acho que vai, não tenho certeza, de remontar esse espetáculo. E se ele fizer isso, né, e for mesmo isso, eu poderia ir para poder juntar as peças. Que legal. Não Jesus Cristo, já sou uma pessoa já muito madura, gordo. Mas você vai ajudar muito. Vou ajudar muito nos ensaios, né? Ou às vezes até materialmente, e comprando coisas de que eles precisem. Se bem que eles são muito bem montados, mas sempre falta alguma coisa. Mas vai ser de grande ajuda. Sim, ir lá para poder ver como está. Eu acredito que ele vai ver a nossa filmagem, ele vai vir atrás de você, com certeza. Se ele for fazer isso, né? Ele não deu, ele foi muito reticente, né, no Zap, mas porque eu mandei para ele uma foto de 1980 e ele falou assim: vamos recomeçar tudo de novo. Que legal. Mas eu não dei resposta, não. Mas ele precisava. Era a Semana Santa em Porto Firme, acontecia grandes teatros, né, da Paixão de Cristo. Da Paixão. Então era uma coisa muito impactante. E era o ar livre, era um espetáculo. Era um espetáculo. Era um espetáculo. Quantas pessoas? Muita. Foi muito bom. E impactava a cidade. O que eu posso dizer de tudo isso, até do nosso encontro, bate-papo aqui, todinho? Tive uma vida muito boa. E posso dizer feliz. Bacana demais. Muito feliz. Muito bom. Ô Liliu, nós estamos entrando praticamente na parte finais do nosso bate-papo aqui. Mas eu queria que você me falasse qual obra ou igreja, qual obra que mais te impactou que você fez? A daqui. Daqui, de Presidente Bernardes, Calambau, a daqui. É impressionante, viu? Eu pintei várias igrejas, Mar de Espanha também é uma da pérola, sabe, da minha... Aqui é a pepita de ouro, lá é uma pérola. Em Canjicas, é um arraial, um distrito de Divinópolis, eu posso dizer que é uma turmalina, é assim que eu vou especificando. Agora, a catedral é um diamante, né? Que ali que foi os meus ramos por todos os lados, né? Lá fora foi assim, foi susto. O que eu estou fazendo aqui? Sou turista? Não dava para ser turista, né? Então eu pedia a algum aluno de pintura de arte para que eu entrasse no ateliê, fosse ser aluno. Então eu via que o trabalho dos colegas, vamos dizer assim, era muito primário, era muito sem noção. Inferior. Acredito que sim.
Então, havia os modelos, a modelo e tudo para que nós pintássemos, desenhássemos, né? E eles viram que realmente o meu desenho era, de uma certa forma, superior, né? Eu digo isso não com orgulho. E falavam assim, não, isso é très romântico, isso é muito romântico. Era uma espécie de crítica, que eles não tinham outra para fazer, né? Aí, na outra temporada, já foi em outro ateliê, sabe? A mesma reação. Ah, eu sou eu pinto do jeito que eu quero, né? Aí o mestre lá chamava Yves. E Yves foi uma das pessoas que mais, assim, me trataram com uma certa distância, sabe? Então, nessas idas e vindas e tudo... Você ficou lá quanto tempo? Da primeira vez foi uma temporada de 3 meses, depois foi a temporada de 1 mês, e depois foi uma temporada de longa mesmo. Eu já dominava francês muito bem, e já era um francesinho lá, sabe? Aqueles de colocar pão debaixo do braço e viver a vida ali no pleno inverno. Foi muito bom, mas não pretendo voltar. Não, né? Não, agora Liliu é de Calambau eu mesmo. sou daqui. Então não tenho vontade. Maravilha. E a gente tem um maior orgulho de você, cara. Pois é. Você fazer parte dessa cidade é um orgulho não só meu, mas de todos os bernadenses. Ter pessoas do seu quilate, da sua humildade, né, do seu caráter e principalmente, cara, da sua genialidade. Sim. Tá? Eu acredito que eu não estou falando por mim, só não estou falando pelos bernadenses, tá? Então se sinta abraçado, você é um cara que a gente tem o maior orgulho de falar que você é daqui, cara. Muito obrigado. Viu? E eu queria que você contasse um pouquinho a história desses quadros. Bom, esse de vermelho é São João Evangelista, jovem, que estava junto ao crucifixo, a crucificação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se quiser levantar. Ali em cima, numa inscrição em latim, ele diz que ele testemunhou e dá o testemunho de que Deus é Deus. Ele viu aquele momento da cruz. Eu ponho ele de vermelho e escarlate para significar o sangue vivo, sabe? Porque o escarlate ali não seria uma cor muito próxima à dignidade, não. O escarlate, às vezes, era posto como a ignomínia. E ele não, ele puro. Ele era o discípulo amado de Jesus Cristo. Então eu coloco o escarlate. Também por uma nuance artística, né? Ele é um jovem, você vê o rosto bastante grego e os pés no chão, a terra árida e o céu arroxeado de paixão. Esse quadro é muito especial para mim. Aliás, todos são especiais. Semi-expressionista. Vocês podem notar as pinceladas bruscas, né, no quadro, mas, ao mesmo tempo, eu poderia dizer que é um quadro romântico-clássico, sabe? Pela feição, pelo modo de olhar e pela pincelada, principalmente na barba. Então, é um monge em sua concepção. Veja o olhar dele. É um olhar profundo. E essas pinceladas fortes é para eu mesmo entender que a pintura tem que ter pinceladas, não só ali na parte em que ela é difusa. Não, ela é feita de tinta e pincéis. Vamos falar agora desse São Francisco de Assis, bastante clássico, as medidas mais longilíneas e
os passarinhos ali, os passarinhos também na corda, a roupa remendada, e os pés crucificados e as mãos crucificadas, e o peito, ele recebeu os estigmas de Jesus Cristo. Então, ele ali, bem, é o rosto de Cristo lá no fundo, e ele Sim. ali na sua pobreza, né? Espetacular. O que você gostou, o que você acha interessante, Esse, né? todos, né, Lilio? Todos, Sei. todos. Mas esse aqui, ele... Eu sabia que você iria gostar desse, sabe? Esse quadro é o anjo Miguel, São Miguel. Então, São Miguel é o anjo que ataca o demônio, sabe? E eu não quis colocar demônio, não me daria nenhum prazer desenhar demônio, que isso? Então eu faço o demônio como fogo, a ardência, e ele com a lança tocando no inferno, não no fogo. E como diz Jean-Paul Sartre, um grande filósofo francês, que fala que o inferno é o outro. Porque se nós fizermos do outro nosso fogo inferior, a gente não tem amigos. Eis que Jean-Paul Sartre diz, o inferno é o outro. Ele é que nos desfaz. Isso, alguns, é lógico que está falando, né? Quando ele fala um inferno é o outro, ele não quer dizer que são todos os outros, não. É aquele que te espezinha, aquele que te amolece, aquele que te amordaça, aquele que te rui. Então, é uma frase bastante interessante essa de Jean-Paul Sartre. E ali ele está como vencedor, porque ele aperta a brasa do fogo do inferno. Ali o fogo é como se fosse o troféu. O troféu dele, ele tirou dali, sabe? Esse quadro é muito interessante. Muito espetacular, muito rico em Cores cores. também, né? Isso. E traduz para mim. O que está escrito aqui? Com ferros eu fere e está na área calcinada em que os dias inventos serão apagados por mim. Esse aqui é Cristo. É um Cristo, vamos dizer assim, sertanejo eu não gosto dessa palavra, mas é um Cristo homem pobre. E pobre homem. Então ele vê o reflexo de seu rosto sofrido, mas ao mesmo tempo ele é o pobre sofredor. E um sofredor pobre, como Cristo se fez pobre, né? Então veja que a coroa de Cristo, o bastão que colocaram em Cristo de abuso, dizendo que ele era o rei, e o manto vermelho, que era o manto da ignomínia. E ele sentado no madeiro, que é o madeiro da cruz. E até quebrado, né? O bastão ele quebra ali embaixo para colocá-lo rapidamente neste Cristo. E ele aqui é o meu cartão de visita. Um quadro romântico, né? Que o romantismo buscava muito as ruínas, o pôr do sol, as árvores escuras, que era o encontro do homem com a natureza, com as ruínas. Assim é descrito o romantismo. Esse é um quadro romântico. Maravilhoso. Esse aqui é a mulher adúltera, sendo pega pelos mestres da lei, e eles queriam jogar uma pedra nela, apedrejá-la. Eu coloco uma pedra ali como símbolo de pedra. Vou colocar um monte de pedras, ficaria até antiestético. Então ele fala... Ele protege. Ele protege, né? Quem é que te condenou? Nem eu te condeno. Vai em paz
e não peque mais, escrito ali em latim, né? E ele ali com a mão acobertando, e ao mesmo tempo ele com as mãos ali, falando, apontando para a pedra. E há um escrito no chão, não sei se você está notando, Sim, sim. é ele, naquele momento em que os homens estão abominando a mulher adúltera, ele, Cristo, fazia determinados escritos no chão, e os homens falavam, por que que ele está assim? O que ele está fazendo? Cristo só levanta e fala, nem eu te condeno, vai em paz, não peque mais. Esse é o Narciso propriamente dito, né? Narciso é filho de Cefiso, um lago, um rio, uma correnteza, sabe? Mas ele era uma beleza tão extrema e teria essa beleza pelo resto da vida se ele não se espelhasse. Não podia se espelhar, porque era o dom da beleza física. Não podia se espelhar. Mas nasci, todo mundo falava, não, você é belo demais, você é bonito demais, você é isso. Mas ele não podia se espelhar para poder usufruir da própria beleza. Aqui é onde ele. Aí ele estava com sede e viu que tinha transparência. Eu quero me ver. E aí olhou para o rio e se viu. E o que aconteceu? Se apaixonou. Se apaixonou por si mesmo e aí se torna uma parte da água, e a água vai regar a terra e sair aquela flor amarela de Narciso. Então Narciso parte do mundo dos mortos e só renasce com a flor. Narciso, ele não morre porque a flor existe. Ele desintegrou hoje. aqui. Desintegrou. Espetacular. Esse é o momento. E esse tem muita influência de um pintor chamado Michelangelo Merisi da Caravaggio. Muito, muito dele. Eu gosto muito dele. Tem um rosto aqui. Um rosto ali. Quem seria aquele rosto ali? De Jesus, ali, ó, ele também. Os quadros sempre com a face. Qual que é o conselho que você daria para quem está começando agora e receber esse chamado, né, dessa arte maravilhosa, né, e às vezes tem medo de seguir esse caminho? Vamos dizer assim, o que é bom gosto? Bom gosto é aquilo, não que agrade a todo mundo de forma nenhuma, que toca o coração das pessoas. Isso é o bom gosto. Sabe? E a gratidão pelo dom que Deus deu. Que, como diz um bispo chamado José Belvino, ele fala o seguinte, que a gratidão é a mais pura flor que só nasce no coração de quem é feliz. Então, primeira coisa, ser feliz. Um infeliz, ele não gosta de nada, ele não gosta de si. Ele quer ouvir as pessoas dizerem bem dele. E quando dizem, ele não acredita. E o infeliz, ele também vive falando imprecações contra os que são felizes. Aí, para ele, a felicidade é um crime. Um crime de bobagem, um crime de besteiras. É muito triste isso, sabe? E qual o conselho que eu daria para essas pessoas? Serem felizes. Serem felizes com uma gotazinha que cai. Serem felizes com a chuva. Serem felizes com o dom. Agora, como é ser feliz com o dom começando a pintar? O que é isso? Olha, eu pinto e às vezes eu não gosto. Eu vou, desmancho, não gosto. Vou, desmancho, não gosto. E acabo rindo. Como eu ainda tenho que aprender.
Isso é muito importante. E também importante é que essas pessoas, esses elementos, né, e que estão começando, muitos vão lá em casa, minha filha desenha, o meu filho desenha, desculpe, mas ele tem medo de mostrar os desenhos para você, você não tem medo de mostrar o desenho para mim. Ele tem medo de que eu fale não, mas diga a ele que eu vou falar que é sim. Porque se ele desenha, ele tem o dom. A ponto de ter medo de mim, é porque ele conhece uma obra que, como vocês dizem muito, não gosto muito dessa palavra, que impacta o desejo dele de continuar pintando, desenhando, né? No início, depois pintando, e a tinta, a massa de tinta, ela é um universo. O verde, por exemplo, foi catalogado com 2.800 cores de verde. Catalogada, ainda tem mais 2.000 e tantas, infinitas tantas, né? O branco é o resultado de todas essas cores, é o branco, né? Tem aquele disco rápido com várias cores e quando se vai ver fica branco, né? Então, pintar sem branco é um tanto difícil, mas a gente consegue, mas é difícil. Então, você fala, o que é essa, para não fugir do assunto, o que eles deveriam fazer? Bater a cara no mundo, no muro, no mundo, e ver se é possível continuar, né? Eu tenho que continuar, porque Deus me deu o dom, eu tenho que seguir. Eu tenho que ser ajudante de montar andaime, mas eu tenho que chegar lá em cima, né? Então, eu já vi pessoas mais velhas do que eu pintando, e eu ficava olhando, oh, será que eu vou pintar assim? Sabe? E pintava, né? E tem que ter muita força de vontade, de sacrifício, que a arte quer dizer sacrifício, se sacrificar para poder pintar, né? Tirar o orgulho, tirar a vaidade, se esvaziar para poder ser um artista de verdade, que tem no sangue, né, aquela força que proporciona ao mundo um delírio, um colírio para os olhos. Projetos futuros, sonho, Liliu de hoje. A Liu de hoje, Liu, eu acredito que com uma maturidade normal, né? E não sou mais velho nem mais novo na minha idade. Isso mostra um equilíbrio, graças a Deus. Calmo. Antes não era, mas antes brigava pelas coisas, pela pintura, os andaimes com os padres e tudo mais. Mas eles eram as minhas vítimas. Ai, os padres. E mas então, eu era confidente deles, zangava com eles. Nem todos, mas com uns eu zangava bastante, falta de juízo. Aí, mas assim, hoje eu entendo, entendo as pessoas, silencioso, fico mais na minha, caseiro, né? Eu acho que é difícil você me ver andando na rua, né? Bem difícil. Então, caseiro, e que moramos minha mãe e eu, né? E rezo o terço todos os dias, às terças-feiras no terço dos homens. Tento não perder uma missa na semana, comungo todas as semanas, mas aí a parte religiosa, né? Então, é muito importante para mim. E não é uma conversão, é uma decisão, né?
de ser assim. A minha porta batem várias vezes pessoas, minha filha, tá doida para poder comprar um fandango, sei lá como é que chama. Tem fandango? Não sei, tem, né? Tem sim. Tem, Ruffles, não tem? Ah, sim, sim. Não sei não. Aí, minha filha está doida para comer um Ruffles, está aguando, olha como é que está magra e tudo. Agora, se Ruffles engorda, eu não sei. Está aqui, ó, mas você cria juízo, você está muito sem juízo. Olha o cabelo dela, como é que está, todo desgrenhado. Vai arrumar esse cabelo, vai olhar esse cabelo direito, mas é de brinquedo, sabe? Eu não estou zangando com ninguém, nem com cabelo. Aí, mas bate na porta, sabe? Graças a Deus que bate na porta. Bacana. Eu gosto disso. Ele algum projeto futuro? O projeto futuro meu é esse, de viver feliz. Amém. Esse é o meu projeto, ser feliz, continuar feliz. Maravilha. Né? E é isso aí, pessoal. Faça suas considerações finais aí. São 1000 considerações. A primeira é que eu gosto muito de todas as pessoas daqui de Presidente Bernardes. Sou feliz aqui. E em cada canto da cidade ou das circunvizinhas cidades que me conheçam, eu tento retribuir a consideração que eles têm por mim, né? E posso dizer que eu me sinto orgulhoso de ter nascido na terra em que eu nasci. E me sinto honrado de estar aqui com o Todinho e com a equipe na academia e feliz. Muito obrigado mesmo. Pessoal, se inscreva, tá, no canal, ative o sininho e muito obrigado. E hoje a gente se despede assim. Valeu, meu amigo. Muito obrigado a você. Obrigado a você.